vocês estão? Feliz Dia das Mães para quem é mãe, para quem não é. Rapidinho, para quem não é. Não, depois eu conto. Eu vou ler, pastor leu já, mas eu vou começar a ler 2 Timóteo 1, por favor, do 3 em diante. Amados, vocês estão felizes? Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa glória! Maravilha! Eu vou ler, depois eu vou contar um pedacinho da minha história para você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejo muito ver-te, lembrando-me das suas lágrimas para me encher de gozo, de alegria, aleluia, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou certo também que habita em ti. Glória. Por esse motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, o próprio propósito. Entendeu, amados? Não segundo as nossas obras, mas o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos, dos séculos. Louvado seja Deus. Só até aí pode se assentar. Pai, nós te louvamos, sim, Senhor. Papai. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, por essa manhã que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, Senhor. Fala conosco, Deus, ao nosso coração, aquilo que tu queres, que nós possamos, meu Deus, ter entendimento da tua vontade e sermos praticantes dela, Senhor. Abençoa, Pai, em especial neste dia, cada mãe está aqui, cada uma, Senhor da glória, que gerou o seu propósito, Pai. Meu Deus amado, obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amadas, antes de começar a falar sobre a influência silenciosa e transformadora de um coração de uma mãe, gravou isso? Influência silenciosa e transformadora de um coração de uma mãe segundo o coração de Deus. Eu quero dizer para você que é mãe, né? Um feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe abundantemente. Mas você que ainda não é mãe, se porventura tiver alguém aqui, eu quero dizer que eu também não fui mãe por muito tempo. Deus tinha feito uma promessa que eu ia gerar filhos. Eu passei mais de 8 anos esperando filho. E eu esperei, e hoje eu sou alegre mãe de filhos. Glória eu quero a te dar Deus. uma mensagem de esperança. Glória Deus a Deus. faz, Ele é, Ele pode. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então não se entristeça, você que não pode, você que ainda não gerou. Eu acordei hoje, estava pensando nisso, desde ontem na verdade. Já até gravei um vídeo falando sobre isso para encorajar a fé dessas mães, que não são mães ainda. Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Amém? Amém. E essa mensagem de hoje, na verdade, eu não vou ficar só nessa palavra, apesar dela ser profunda e poderosa o suficiente. Eu quero falar de algumas mães aqui. Mas em especial, amados, eu quero falar dessas mulheres, né? Como o pastor já falou aqui, Lloyd e Eunice. A avó, a mãe de Timóteo já eram servas de Deus. Aleluia. E o que elas fizeram? Ensinaram para o seu filho uma fé não fingida. Aquilo que você está ensinando para o seu filho, ensine mesmo, tá? Aquilo que você está ensinando para o seu filho vai gerar fruto. Oh, glória! Você vai gerar fruto no mundo espiritual. O ventre de uma mãe, de uma mulher que consagra a Deus, meu irmão, é um ventre que vai gerar profetas, vai gerar pregadores, vai gerar servos de Deus, vai gerar pessoas com propósito. Amém, como o pastor já falou aqui no início do culto, o ventre de uma mulher, né, ela gera o propósito de Deus. Glória a Deus! Porque o Senhor fala que conhece a gente desde o ventre. Antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, você gera propósitos do Senhor. Homens e mulheres que vão fazer a obra, que vão ganhar almas,
que vão ser instrumentos e ferramentas do Senhor. Isso é muito importante. Então, meu irmão, você que está aqui, que ora pelos seus filhos, que ensina os seus filhos, é Dia das Mães, mas isso serve para o pai também, que uma mãe, né, ela precisa ali do marido para ajudar, né, amados? Você que faz isso, você que ora, você que busca, você que ensina, você que entrega os seus filhos, você está mudando a história de gerações futuramente. Então é importante, amados. E eu quero refletir sobre essas mulheres que, mesmo sem holofotes, elas tiveram uma fé e elas formaram instrumentos poderosos de Deus. Essas mulheres que eu vou falar com você hoje. Mulheres como Joquebede, que formou Moisés. Tremendo, amados. Eita glória. Mulheres, amados, como Ana, que formou Samuel. Ah, pastor, mas não, ela entregou Samuel, mas ela foi orar por ele. Você vai entender, amados, que cada coisa que você faz é uma plantação no altar de Deus. Então, apesar de Eunice, você vê que o marido dela era gentil, a palavra, né? Mas ela foi constante em pregar, ensinar, falar a palavra de Deus para o Timóteo. Ela formou o caráter, a identidade de um homem que andou com o apóstolo Paulo. Um jovem que foi líder de igreja. Quem formou o caráter desse rapaz foi a mãe, foi a avó, foi a fé. Então o que você faz, que ninguém está vendo na sua casa, vai gerar fruto para o reino de Deus. Glória, amém. Timóteo, irmãos, ele foi aqui, um homem, um jovem, que ele seguiu a Paulo, que ele foi pastor de igreja. Paulo estava falando com ele aqui, olha, eu vou te lembrar da fé que está sobre você. Não precisa ter medo. Se encoraja, você foi chamado, você foi escolhido. Desde o ventre, lá na sua casa, o Senhor já te via, já tinha um propósito, você não está aqui em vão. Então, se levanta, se encoraja, se alegra. Paulo está dizendo aqui, não tenha vergonha do Evangelho. Está entendendo, amados? Mas quem começou isso foi lá no altar, lá na casa. Lá onde ninguém vê, lá onde ninguém dá crédito. Eu vim falando agora em casa, o pastor veio falando no carro, meu marido, pastor Patrick, às vezes a gente vê na internet vídeos de mulheres que são abandonadas pelos seus filhos. E às vezes essas mulheres, essas senhoras já, e elas às vezes gravam vídeos, enfim, o pastor estava contando que viu o vídeo, eu não vi, ele viu. E uma senhorinha estava contando que os filhos não visitam ela, os netos não visitam ela. Que coisa mais ingrata, que coisa mais triste, né, amados? A gente tem que ter essa relação com os nossos pais. Porque, como a gente estava conversando ontem, né? Os pais, Deus mandou você honrar. Os pais, Deus mandou você honrar. Pode não estar falando mais nada de mais ninguém, mas os nossos pais a gente tem que honrar. Amém, verdade. E a sua mãe te gerou. Tudo a propósito de Deus, tudo foi o Senhor. E é interessante que essa mulher, ela criou Timóteo com firmeza espiritual, irmãos. Não criou alisando ego, não. Não criou falando, não, meu filho, isso aqui pode, tá? Pode, porque não vai ter nada a ver. Deus não vai se importar, não, ela foi intensa, eu acredito, não está falando, mas eu tenho certeza, por causa do homem que ela formou. Ela foi intensa. Uma mãe, geralmente eu falei hoje de manhã na minha casa, uma mãe, ela faz o papel, às vezes, da pessoa chata do lar. Amém, irmãs? Quem está aqui concorda comigo? A mãe faz o papel de chata, porque a mãe fala, não vai, não pode, isso está errado. É um papel que não é legal nem fazer, mas se a gente não fizer, nós vamos colher frutos ruins. Então a gente faz hoje, a gente às vezes se entristece, porque dói até em nós falar alguns nãos, mas lá na frente você vai ter homens e mulheres fortes, com identidade formada, sabendo quem eles são em Deus, sem esse negocinho de, quem que eu sou? Não, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Amém. Eu sou um filho amado. O Senhor tem um propósito na minha vida. Eu tenho uma obra nas minhas mãos que o Senhor me deu. A pessoa vai ter a convicção. E quem formou essa pessoa? A mãe chata. Eu me incluo nisso, amados. Eu sou dessas mães aí. Mas eu acho uma bênção. Seja assim, porque você vai colher o resultado. E a fé não fingida de Timóteo foi ensinada por quem? Pela mãe, como o pastor falou, pela avó. E ela foi reconhecida por quem? Pelo apóstolo Paulo. Fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé intensa,
Uma fé que coloca Cristo em primeiro lugar. Está entendendo, amados? Então Paulo, ele escreve uma carta e ele fala: olha, eu desejo estar com você. Eu desejo, porque eu quero trazer a memória, eu quero lembrar de onde você veio. Qual foi sua raiz, Timóteo? Eu quero lembrar quem te criou, como foi sua criação. Não que, meu amado, uma criação ruim não possa gerar um propósito lá na frente, porque no final das contas quem faz tudo é Deus. Pode ser que talvez, por exemplo, eu e você que já somos maiores, não tivemos uma criação tão intensa espiritual, cristã. Talvez uma boa parte não nasceu no berço evangélico realmente. Mas isso não vai impedir os planos de Deus, amém? Amém. Porque é Deus quem dá a palavra final. Amém. Mas é lógico, né? Você entende comigo e você vai ver na Bíblia que uma fé ensinada desde o berço, por isso que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. É lógico que a gente entende que uma fé, desde o início da nossa vida, ela fortalece o nosso caráter, ela mostra pra gente quem a gente é, ela nos ensina o caminho que a gente tem que andar. Foi o que essa mulher fez com Timóteo. E agora Paulo reconhecia isso. Ele foi escolhido para andar ali com o apóstolo Paulo, não era pouca coisa não. Amém. Porque o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores, dos maiores servos de Deus que tem na Bíblia. Verdade. Ele foi um dos maiores. Não estou exaltando o homem, mas a Bíblia fala que ele foi um dos maiores. Não dessas palavras. Ele escreveu várias cartas. Ele entregou a vida. Ele viveu realmente, quando ele entendeu quem era Jesus, ele viveu para Jesus. Não foi aquele servo que eu entendo quem é Jesus, mas eu faço minha vontade, depois eu faço a vontade de Jesus. Não. Paulo, quando ele entendeu, quando ele teve aquele encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ali nas portas de Damasco, que ele ficou cego, tudo aquilo ali aconteceu na vida dele, ele entendeu e ele falou: a partir de hoje é um novo ciclo, é uma nova história na minha vida. Agora eu vou intensamente servir esse Deus. E a gente vê os frutos de Paulo. Timóteo era um fruto de Paulo também. Então a gente vê, irmãos, aqui, eu quero que você entenda isso, que uma mãe, a importância de uma mãe constante, consistente, madura, espiritual. Olha que tremendo, ela gerou filho forte, filho com identidade. A melhor coisa nos dias de hoje que a gente vive é você saber quem você é. Se eu perguntar para você quem você é, me fala aqui. Por exemplo, vem aqui, pastor, me fala quem você é. Um exemplo. Tem pessoas que elas vão dizer: eu sou serva de Deus, eu sou mãe, eu sou não sei o quê. Mas a sua primeira identidade é filha do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Filho do Deus Pai. Então ele sabia a identidade. Então a constância dessa mulher, Eunice, da Lloyd, né? Dessas mulheres, da avó, da mãe, na vida de Timóteo, formou ele. A identidade dele, eu quero que você entenda isso. Grava na sua cabeça: identidade. Formou identidade. Quem você é, Timóteo? Quem você é, Timóteo? Quem ensinou quem ele é? As mães, a mãe e a avó. Dentro do lar, onde ninguém estava vendo, no dia a dia. Está entendendo, meus amados? Isso é muito importante. Então, o que eu quero trazer de lição para você através dessa experiência de 2 Timóteo capítulo 1? Eu quero te dizer que o seu dia a dia, o seu testemunho de fé, as pequenas coisas que você faz, a oração ali na sua casa, você pegar a palavra para ler, seus filhos estão te observando. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. A primeira delas está dentro da sua casa. Amém, verdade. Aonde a gente tem que ser mais cristão, crente, sabe, servo é dentro da casa. Aqui, gente, aqui é fácil. Aqui a gente bota um vestidão, fala igual crente. Amém? Dentro da igreja, verdade. Não é o lugar que você mostra quem você é em Deus, é lá fora. E principalmente lá fora, dentro da sua casa. Dentro da sua casa é quem realmente você é. Sem máscaras, porque não dá para ter máscara todo o tempo todo. Amém, gente? Não é uma palavra dura, é uma palavra de amor, tá? Glória a Deus. Mas é só para você entender como é importante o seu testemunho. Aleluia. Como é importante o seu dia a dia. Ah, pastora, mas eu não oro tanto, meu filho não me vê orando. Então começa a orar a partir de hoje. Começa a orar mais. Ah, pastora, eu não consigo pegar a Bíblia em casa. Começa a se esforçar para isso.
Porque os seus filhos estão te observando. Um dia eles vão para o mundo. Quem tem filho pequeno ainda, né? Quem não tem, eles já foram. Mas eles nunca vão se esquecer das raízes, meu amado. Amém. Glória a Deus. Nunca vão se esquecer das Amém. raízes. Eu creio. Amém? Amém. Então a lição é essa. Seja constante na sua vida espiritual. Que está gerando um grande testemunho. Está gerando a identidade dos seus filhos. Está gerando nele a sede ou não de estar na presença de Deus. Você ama? Quem ama aqui a casa de Deus, amados? Seu filho está vendo se você ama, se você despreza. Amém. Verdade. Seu filho está vendo se no dia que fala, vamos à casa do Senhor, você está alegre ou você fala, será que vai acabar que horas o culto? Seu filho está vendo. Ele está vendo. Se você se alegra ou se você fala, que horas que vai acabar mesmo? Seus filhos estão vendo. É fruto. É fruto, não é semente. Vai gerar fruto um dia. Aleluia. Tomara que o fruto seja bom. Amém. E aí eu quero trazer para você, porque o Senhor falou no meu coração, 3 mulheres especificamente, e a outra foi uma também que eu amo muito. Não fala muito dela na Bíblia. Na verdade, se você for olhar, essas mulheres que eu vou falar para você, não falo muito sobre elas, muito tempo. Mas o pouco que fala foi poderoso. Glória a Deus. Para que acontecesse o propósito de Deus. Não precisa você ser falado o tempo todo, minha amada. Não precisa você estar nos holofotes. O pouco que você faz, profundo e verdadeiro, vai criar raiz eterna, frutos eternos. Joquebede, eu quero que você abra, se você puder, senão não precisa, só presta atenção em mim. Êxodo capítulo 2, diz que foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, teve um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, betumou com betume, e pondo nela o menino, pôs os juncos à borda do rio. E a irmã, essa palavra é forte, meu amado. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. Enviou sua criada e tomou. E abrindo viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó, irei eu chamar uma das... A irmã dele, olha só, presta atenção. E disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. Foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Olha que tremendo. Então disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria ele, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo um menino grande, trouxe a filha de Faraó, que o adotou, chamou o nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. E eu quero falar com você da fé corajosa de Joquebede. É muita coragem, amados. Olha aqui, Moisés, ele foi nascido no momento que havia um decreto de morte. Meu Deus. Você está entendendo? Moisés nasceu num contexto onde havia um decreto de morte pelo faraó, pelas crianças que nascessem homem. A mãe dele foi tão corajosa que quando ela viu que era menino, ela escondeu ele por 3 meses. Ela escondeu, ela falou, não vou permitir que meu filho morra. Há um propósito de Deus, Deus não me deu um filho à toa. Você tem que lutar pelos seus filhos. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Ah, meu filho entrou em tal área lá, eu vou desistir dele. Desistir o quê? Há uma responsabilidade sobre você. Agora, filhos grandes, estou falando. Filhos que se envolveram com coisas às vezes ruins, no meio do caminho, enfim, amados, vão desistir? Não, você não pode desistir. Ela escondeu por 3 meses Moisés. Ela guardou, ela fez o que ela podia, sabe? É como se Deus falasse para você, faz o que você pode e deixa o resto comigo. Aleluia. O não desistir, faz o que você pode. E aí, irmãos, quando ela fez o que ela pôde, ela pegou o filho, depois que não tinha mais jeito de esconder, ela falou o quê? Vou fazer uma estratégia aqui. Que a estratégia com certeza foi Deus que deu para ela. Amém. Não foi uma coisa da cabeça dela. Aleluia. Foi algo do Espírito. Deus maravilhoso. E o Senhor, e ela teve coragem de fazer. Ajuda, meu Deus. Porque às vezes Deus nos dá direção e a gente não tem coragem de agir. Deus deu uma direção, uma estratégia, algo que você vai salvar seu filho no coração dela, e ela fez, ela teve coragem. Porque, irmãos, tem que ter coragem, amados. Para fazer o que Joquebede fez, ela entregou no rio o filho dela. Ela entregou no rio, ela entregou o filho dela na mão de Deus. Senhor, até aqui eu consegui.
Agora eu entrego na sua mão. Você está entendendo o que Deus está falando? Amém. Traz para a sua vida espiritual, traz para a sua vida, para o que está acontecendo com você. Até aqui, Senhor, eu tive controle, eu pude dominar, eu pude fazer, mas agora eu entrego no rio, Senhor. Eu coloquei, eu preparei o cesto, eu preparei tudo, e eu entrego aqui para o Senhor. Leva onde o Senhor tem que levar, meu Deus. Amém. Coloca onde o Senhor tem que colocar. Amém. Porque de agora é o Senhor que vai guardar. Sim, papai. E o cesto caiu no lugar certo. Gratidão. Onde Deus queria. Gratidão. Porque no final, quem guarda a sua família é o Senhor. Quem guarda seus filhos é o Senhor. Eu creio. E ele foi criado, no primeiro momento, pela sua mãe. Que coisa extraordinária, eu acho linda essa parte aqui, ó. Quer que eu chame uma moça, uma hebreia, para criar ele para ti, a Miriam também, né, irmã, que ajudou ali, tão forte. Amados, tremendo. E aí a filha de Faraó falou, por favor, faça isso. E ele foi devolvido para a mãe. Aleluia. Ou seja, os primeiros anos de vida de Moisés, Joquebede estava cuidando, a mãe. O Senhor, ela entregou no rio e o Senhor devolveu, amados, para ela. Cuida aí, minha filha. Cuida dele. E ela confiou na providência divina. Será que você tem confiado naquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, amados? Ela confiou porque quando ela colocou Moisés no rio, ela não confiou nela. Ela não tinha mais o que fazer, ela confiou na providência de Deus. Ela confiou na direção do Senhor, na proteção do Senhor. E ela recebeu ele de volta nos seus braços. Conseguiu instruir ele. E olha só o que eu vou te falar. Essa instrução que Joquebede conseguiu dar no início da vida de Moisés fortaleceu ele. Por mais que ele depois tenha ido para o palácio, ainda pequeno, ele ainda foi pequeno para o palácio, tá bom, amados? Bem pequeno. Lá ele aprendeu as leis egípcias, a ser guerreiro, a tudo como se fosse um príncipe do Egito, mas a semente estava dentro dele. É verdade. Aleluia. A semente estava dentro de Moisés. No tempo de Deus, Deus deu um despertamento dentro dele, para ele se lembrar da onde ele saiu. Deus, eu do creio, céu. creio Deus na está sua falando. promessa, Pai. Ele se lembrou da onde ele saiu. E aí ele foi buscar. Então, o Senhor, amados, faz a sua parte e deixa o resto que é impossível para Deus. Aleluia. Ele vai trazer a memória o que foi ensinado, ele vai trazer a memória o que foi falado, ele vai trazer a memória às vezes que você levou para a igreja. Ele vai trazer a memória, vai colocar a pessoa no lugar certo, no tempo certo. Talvez você não esteja entendendo, pastora, mas essa palavra é só para a mãe. Claro que não, essa palavra é você que é responsável por alguém. Amém, verdade, Jesus. Há uma responsabilidade sobre a sua vida, porque hoje é dia das mães em especial, a gente fala com as mães. Não é isso? Eu vim aqui ministrar para a igreja. Amém. Mas é especial você falar a responsabilidade. O peso não é peso espiritual, mas peso de glória que está sobre a sua vida. Eu creio. O propósito de Deus que Ele te entregou é forte, amados. Se você entender isso, se você, sabe, talvez você precise em algum momento da sua vida entregar o seu filho. Igual ela entregou no rio, mas o Senhor Ele devolve para o propósito certo, no tempo certo. Está entendendo? Qual era o propósito de Moisés? Ele ia ser um grande libertador. Aleluia. Não era pequeno não, você está gerando gente grande, amados. Glória a Deus. Não é pequeno. Você está gerando gente grande para o Glória a reino. Deus, eu creio. Mas não é grande que vai ser poder, não é grande que vai ganhar almas, que vai libertar vidas. Eu creio assim e profetizo para a vida das minhas filhas. Meu Deus. Porque Deus não me... Eu era estéril, eu passei 8 anos sem gerar. Deus não permitiu eu ter filho em vão. As minhas filhas vão ser uma tocha no inferno. Elas vão pregar, elas vão ganhar vidas. Não sei em que tempo vai ser isso, mas eu profetizo para a vida delas. Amém, em nome de Jesus. Tem que ser assim, mas a gente... Nós somos os pais, os líderes da vida delas. Hoje a gente tem que profetizar isso. E deixar uma hora, a gente vai ter que entregar no rio. Sabe como é? Uma hora a gente vai ter que falar, Deus, por quê? Cresceu, Matos. Quem já entregou no rio aqui? Meu Deus. Quem já entregou? Já está aí trabalhando, dando sua vida? Verdade. Amém, amados. Agora é Deus. Você fez sua parte. Cuide-se. Tem que confiar e continuar orando, né? Igual o pastor, cuida, Senhor. Continuar orando, continuar pedindo a Deus que guarde, que livre. Aleluia. Mas aí eu quero te falar quem foi Moisés, amados.
Eu quero te lembrar. Moisés foi um homem, como eu disse, nascido num momento de decreto de morte. Foi um menino que foi escondido. Foi um menino que foi viver no palácio. Ele teve do melhor, aprendeu do melhor. Deus preparou isso para a vida de Moisés. No tempo certo, ele enxergou quem ele era. Não, eu não faço parte disso aqui. Eu não faço parte disso aqui. Eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas tem algo que está queimando no meu coração. Que Moisés, irmãos, antes dele fugir do Egito, já estava queimando no coração dele. Glória não a é Deus. para isso que eu te chamei. Foi até aqui. Amados, se envolva no Espírito, porque Deus está falando. Eita, eu te chamei glória. até agora para isso. Mas agora você vai começar a viver aquilo que realmente você nasceu para viver. Eu não sei em que fase da sua vida você está, mas o Senhor quer que você viva aquilo que Ele te chamou para viver. Glória a Deus. Pastora, mas eu não sei. Eu ouço muito isso. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado. O primeiro chamado que você tem é a de adorar, amado. Glória, glória, glória. E o segundo é ganhar vidas, com sua vida, com seu testemunho. O que Deus está fazendo na sua vida? Começa a contar isso para as pessoas. Começa a contar para 1, para 2, para 3, aquilo que Deus fez na sua vida. Começa a ver o mover do Senhor nos lugares que você passa. Sabe por quê? Porque a gente fica esperando coisas grandes, mas vai movendo no dia a dia, você vai ver. Daqui a pouco você fala, meu Deus, Deus transformou esse, transformou esse, transformou esse. E é para isso que você foi chamado. Glória a Deus. E nem todo mundo é chamado para estar no palácio como Moisés. Foi ele que foi no palácio. Tem pessoas que são chamadas para estar no rio pescando. Tem outros que estão ali na coletoria lá, né? Igual o Mateus, o Levi. Oh, glória. Cada um é chamado para estar no lugar, mas no tempo certo Deus levanta para o propósito dele. Amém, eu creio. Aonde você está, você é um instrumento do Senhor. Aleluia. E aí Moisés vai embora, vai para o deserto, vai fugindo. Lembrando você quem é Moisés, tá? Filho da Joquebede, corajosa, ousada, crente de verdade, que teve fé, que escondeu seu filho, que não desistiu dele, que diante do decreto de morte, ela não aceitou a palavra do inferno, mas ela disse, não, esse vai ter o propósito de Deus na vida dele, esse tem um chamado, eu vou esconder, eu vou guardar, vou fazer o que eu posso, e o Senhor vai fazer o restante. Oh, glória. Filho da Joquebede, amados. Amém. E aí depois disso, Moisés foge para o deserto, vive lá em Midian, tem um encontro, olha que tremendo. Lá no deserto, o Senhor se revelou para ele na sarça ardente. Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. Agora eu vou te mostrar para que você nasceu. Agora eu vou te mostrar para que você foi chamado. Tem um povo clamando, tem um povo precisando e eu vou te enviar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a E aí Moisés Deus. fala, eu não sei falar. Meu Deus. Quem sou eu? Oh, Que Pai. o Senhor fala, meu filho, eu sou, te enviou. E acabou. Quando Deus levanta alguém, amados, não tem ninguém, não tem nada que possa impedir. Não tenha medo de cumprir os propósitos de Deus. Eu sou ousada, amados. Eu sou ousada em Deus. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. É o tempo todo, você tem que dizer isso. Eis-me aqui. Por que você está falando isso, pastora, de ser ousada? É ter coragem de viver o propósito de Deus, amados. Não ser covarde. Se o Senhor está te chamando para algo específico, se você está se calando, se você está se acovardando, se você está se escondendo, comece a se levantar. Porque Moisés podia ter continuado lá 40 anos, podia ter continuado mais alguns anos lá. Estava bem, estava casado, tinha filhos, vidinha sossegada, pastor de ovelhas ali, tudo tranquilo. Aí Deus fala com ele, agora eu vou começar algo extraordinário na sua vida. Meu Deus. Glória a Deus. Forte, né? E aí Moisés podia ter falado como muito, Saulo, eu não quero algo extraordinário, eu vou ficar aqui nessa vidinha acomodada. Meu Deus. Mas o Senhor falou, tem um povo clamando, é necessário. Foi para isso que, sabe a sua mãe? É como se Deus falasse, Deus não falou isso na Bíblia, mas eu estou trazendo para você, só para você entender o processo, para você entender a força disso. Sabe quando a sua mãe te escondeu 3 vezes, Moisés? Sabe quando ela teve coragem de botar você no rio e colocar você lá, ó, para, Deus fazer alguma coisa, te livrar de alguma maneira? Era eu te guardando.
Era para esse dia aqui, Moisés. Então não tem como você falar não. É forte, amados. Não tem como você falar não. Se o Senhor está te chamando, está te convocando, está te sabe, ardendo no seu coração, fala: Deus, tá bom, eu vou parar de correr do seu chamado. Tem gente aqui que está correndo do chamado de Deus, senão Deus não estava falando isso, amados. Deus está falando: faça, prega, vai lá, testemunha, conta, vai na casa. Não, e você está o quê? Fingindo que não é Deus. E o Senhor está me trazendo nesse lugar, nessa manhã, para dizer: tem um povo clamando. Você não pode se calar. E quando eu falo povo clamando, não estou falando sem pregar em púlpito, não. É contar a sua vida, seu testemunho, vai lá. Moisés é porque era algo específico. Deus falou com Moisés: Moisés, é um povo clamando, você vai lá, você vai diante de Faraó. Olha que luta, amados. Moisés, eu não sei falar. E aí aquele processo com Deus fazendo. Mas o que eu quero trazer para você, porque você já conhece, eu não quero falar somente de Moisés, é você entender a profundidade que há, né, em uma casa, em uma família. Glória. A profundidade que há no propósito, no chamado de Deus. Você está gerando homens fortes para o reino. Você está gerando mulheres corajosas para o reino. E um dia, no tempo certo, no tempo de Deus, Deus vai falar: é para esse dia que você foi ensinado. Timóteo, o que a gente leu em 2 Timóteo, capítulo 1? Paulo estava dizendo: lembra de onde você saiu, da sua fé não fingida, e agora, ó, mão na obra. Bora! Levanta! Oh, glória! Bora, não dá tempo mais de ficar do jeito que está. Agora é o momento de você não temer. Não precisa ter medo. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. E Paulo começou a chamar a memória de Timóteo, tudo aquilo que era o histórico de vida dele. Bora, Timóteo. Jovem pastor, um homem de Deus, um exemplo. E vamos juntos, e vai dar certo. E agora Deus está te chamando para isso. É isso, amados. Começou tudo num lar. Coisa boa. Mas vem para o reino. E Moisés, coisa mais linda, amados, eu acho aqui, né? Ele libertou o povo de Deus. Ele cumpriu aquilo que ele foi chamado. Glória a Deus. Os homens e mulheres cumprem aquilo que foi chamado. Os seus filhos vão cumprir aquilo que eles foram chamados para fazer. Você vai cumprir aquilo que você foi chamada para fazer. Aleluia. E ninguém pode impedir. Aleluia. Quem recebe isso aí, amados? Amém. Deus está falando conosco. Não se limita a ser mãe ou ser mãe. E eu quero, a última pessoa que eu quero falar com você é sobre Ana. Não tem como não falar de Ana, mas eu podia. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer que Eucana, houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, o nome dele era Eucana. E ele tinha duas mulheres, versículo 2, Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não podia ter filhos. E aí eu vou mais para frente, para a gente não ler muito aqui. No versículo 9 diz: Ana se levantou depois que comeram, beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amados, pelo amor de Deus, isso aqui, ela não só queria um filho para mostrar para as pessoas: eu tenho um filho, não. Ela queria cumprir o propósito que ela foi chamada. Aleluia. E ela fala, voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, da sua serva não te esqueceres, mas as suas servas eram um filho varão, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ali orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, mas Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli achou que ela estava embriagada. E Eli falou: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. E Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha sua serva, filha de Belial. E aí no 17, então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel conceda a sua petição, o que pediste. E amados, no versículo 19, no finalzinho diz: Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu estou lendo assim mais
né, para a gente usar o tempo aqui, para poder falar tudo aquilo que está aqui no coração do Senhor para nós. Ana, amados, ela teve uma fé sacrificial. Ela falou, eu quero um filho, mas eu vou te devolver o filho. Aleluia. Que coisa, né? Meio, a gente pensa assim, que coisa meio lógica. Mas não, amados. Ela sabia, ela queria, ela orou com intensidade, ela orou com direção e ela orou com específico, objetividade. Específico. Como que está sendo a sua oração na vontade de Deus? Deus abençoe, amém, tchau. Seja específico, eu acho que não sei se eu já falei isso aqui alguma vez que eu já ministrei. Mas quando a gente vai orar, amados, a gente tem que orar especificamente. Pastora, onde está isso na Bíblia? Deus falou com Noé que Noé vai construir uma arca. Ela vai ter 3 andares. Ela vai ser assim, vai ter a janela tal. Deus é detalhista. Moisés, você vai construir um tabernáculo. Assim, vai ter uma mesa em tal lugar. Essa parte vai ser assim. Deus é detalhista. Então quando você ora especificamente, o Senhor se agrada. Aleluia. Eu quero um emprego. Não, mas como assim? Aí Deus abre uma porta e você fala, meu Deus, eu não queria ter isso não. Murmurador. Mas se você fala, Senhor, eu quero um trabalho que não me peça de ir para a igreja, de te buscar. Um trabalho que eu ganhe X valor, que vai ser o valor que vai suprir a minha vida, que eu vivo hoje. Eu quero um trabalho que eu possa fazer tal coisa. Olha como que é diferente, amados. Aí quando Deus abre a porta, é exatamente o que você precisava. Mas Deus não sabe, mas Ele quer que você fale. O Senhor quer que você ore. Como que tem sido a sua oração? Ana foi específica. Eu quero um filho homem. E quando ele nascer, se ele vier homem, eu vou te devolver, Senhor, por todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Que negócio mais específico. Maravilha. Eu não quero qualquer filho, eu não quero de qualquer jeito. Não estou dizendo que o que Deus te dá, fica murmurando, não. Mas ela foi, E o Senhor atendeu a oração de Ana. E o que eu quero te falar em relação a Ana, uma coisa muito interessante é que ela é estéril, ela era desprezada, não por Elcana amava Ana, mas ela era desprezada. A Penina irritava ela, humilhava ela. Imagina uma pessoa todo dia da sua vida falar, olha, eu tenho um filho e você não tem, eu tenho isso e você não tem, eu sou boa e você amado, dá vontade de ser. Verdade, Jesus. Mas Ana foi orar, foi buscar a Deus. Ela passou por tudo isso. Você acha que Deus não estava vendo? Meu Deus. Deus está vendo tudo que você Deus vive, é fiel. tudo que você passa. Deus escuta o que você não escuta. Deus vê o que você não vê. E ela orava com lágrimas. E fez voto a Deus. Um voto que ela cumpriu, tá, amados? Aí eu quero abrir um parênteses. Quando você votar alguma coisa, cumpra. Senhor, eu vou fazer isso e isso. Se por acaso, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo, tá, gente? Senhor, eu vou ficar um mês orando todo dia, 3 horas da manhã. Um exemplo. Se um dia, por acaso, desses 30 dias, você não voltou para despertar e você também não acordou, não é o fim do mundo, amados. Peça perdão ao Senhor. Jesus me perdoa, o Senhor viu que não foi intencional. E começa a orar de novo. Entendeu? Não vai pegar, Senhor, eu já parei hoje, vou parar amanhã, vou parar. Então, o que você votar, cumpra. A Bíblia diz que é melhor não votar, mas se você votar, cumpra. O que você votar, o que você acordar com Deus, porque Ele não precisa de voto. Mas se você quer fazer, se o seu coração sente de fazer, faça e cumpra. Se você, por acaso, dá uma escorregada, por exemplo, como eu falei aí, madrugada, um dia não deu porque você não acordou, não deu porque você não voltou para despertar, e não foi intencional, Deus me perdoa, o Senhor viu, o Senhor conhece. E continua do dia seguinte. Amém. Amém, amados? Amém, verdade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E outra coisa interessante que ela falou, que eu acho interessante, que Eli, que era o sacerdote, o líder, achou que ela estava bêbada quando ela estava orando. E ela falou que não, eu estou derramando a minha alma. Mas ela não foi contra o líder, ela não falou esse líder era um miserável, ela não fez isso, ela se humilhou ainda mais. Talvez, eu acredito, eu tenho certeza, convicção para te dizer, que se ela tivesse batido boca com Eli, talvez ela não tinha sido abençoada pelo Senhor. Pastora, que loucura é essa? É porque a gente tem que respeitar as autoridades que estão sobre nós, principalmente quando elas são sacerdotais. Então, quando Eli falou, ele estava errado? Estava. Mas não cabia a
meu sacerdote está lá. Não, eu vou apresentar minha vida. Ó, Senhor, eu estou aqui embriagada no Espírito. Eu estou na minha alma, derramando perante o Senhor. E aí o que ele falou? Vai, minha filha, e que Deus te conceda o que você pediu. Ela foi abençoada. Entendeu, amados? Ah, mas ele era assim, assim. Não cabe a você determinar quem é ou não é. Isso está na mão de Deus. Entendeu? Se você conhece alguém, às vezes, que mas a pessoa faz isso, faz aquilo, respeite do mesmo jeito. E entregue na mão do Senhor. Amém. Porque irmãos, a gente não cabe a nós estar julgando ou apontando o dedo para ninguém. Nós não somos, nós não podemos. Quando a mulher pecadora chegou diante de Jesus, o Senhor falou: quem não tiver erros, pecados, pode começar. Atira a primeira pedra. Meu Deus, verdade. E aí, a Bíblia não fala que alguém apedrejou ela. A Bíblia fala que de um a um eles foram soltando as pedras. Então, não condene. Mas se alguém julgar alguma coisa a você e for errado, você entrega na mão de Deus. Senhor, o Senhor está vendo, eu estou aqui, estou derramando minha alma. Foi o que ela fez. Eu estou humilhada, eu estou miseravelmente terrível, triste. Mas o Senhor sabe, enfim. E Deus abençoou. E Ana teve que? Nada menos, nada mais que Samuel. Amém. Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. Ungiu o primeiro, o segundo. Ungiu reis. Samuel não foi qualquer homem. Samuel foi o propósito de Deus para a vida de Ana. Está entendendo? Mas ela teve que ter um amor sacrificial. Ela teve que entregar Samuel. Oh, glória! E é desse jeito, amados. Ele exerceu o ministério dele até ficar velhinho. Samuel, coisa linda. Eu quero te lembrar essas pessoas, né? Para você entender. E o que eu acho mais interessante disso aqui é que Ana não reteve o filho dela por egoísmo. Ai, Senhor, eu nunca tive, agora eu tenho, eu prometi, mas eu vou ficar com ele, tá? Não, prometeu, faça. Amém, amados? Amém. Tem que entender. Aleluia. Que é do Senhor. E o seu filho, meu filho, minhas filhas, são flechas na mão do Senhor, na aljava de Deus. São flechas que um dia você vai soltar nas nações. Amém. Sabe uma flecha? O que você faz? Vai para trás e depois você solta. Um dia a gente vai soltar esses filhos nas nações. E eu creio que eles vão ser bênção na geração deles. Em nome de Jesus. Mesmo os filhos que já são grandes aqui. Mesmo os filhos que vocês já falaram que já são maiores, né? Então eu quero dizer para você que o Senhor Ele usou essas mães para gerar gigantes na fé. Homens de Deus. Que foram relevantes, importantes para a história do povo de Deus. Pastora, mas meu filho não vai ser tão importante. Quem te disse? Você não sabe. Você não sabe. Gideão. Eu sou da família... Nem ia falar de Gideão, mas veio agora, tá? Eu sou da família mais pobre, da menor. Quem sou eu? É você, vai ser o juiz que vai libertar o povo da mão dos medianitas. Amém. Quem sabe seu filho não vai ser alguém que vai fazer uma grande obra para Deus, amados. A sua obrigação não é saber isso. É preparar ele para isso. Prepara ele para isso e deixa na mão de Deus, amados. E aí, eu já estou encerrando. Eu não vou demorar hoje, né? Para não cansar vocês. Mas eu quero que você entenda um versículo. Seja firme e constante, abundante, sabendo que seu trabalho não é vão. Eita glória! Seja firme, constante. Constante é todo dia. Sim, maravilha. Abundante, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Você está preparando para o reino. Não é em vão. Vai ter fruto. Mas eu não estou vendo fruto. Chegou um momento que se perdeu. Vai ter fruto. A semente está lá. Não tem como a árvore, né? Digamos assim, o fruto cai muito longe da árvore. Tem esse ditado aí? O fruto não cai muito longe. Verdade. Tem como, amados. A semente foi plantada. E aí eu quero tirar o peso do seu coração um pouquinho. Porque talvez você ouça essa palavra e você fale assim: nossa, eu sou uma péssima mãe. Meu Deus. E aí vem aquele peso. E eu quero tirar esse peso de você antes de acabar a palavra. Você é uma mãe maravilhosa.
Glória a Jesus. Você é aquilo que você sabe ser. Foi o momento que você foi chamado. É claro que se você ouve uma mensagem dela, você pode aperfeiçoar isso. O que você é hoje. Você pode melhorar um pouquinho. Amém? Não pode? Você pode melhorar um pouquinho. Mas até o que você fez até então foi forte. Foi com o que você sabia. Foi com o que Deus te deu. Aleluia. Também vai gerar frutos. Amém, amados? Amém. O pastor contou a história da mãe dele. A mãe dele nem era crente, meu marido. Ela um dia serviu a Deus quando ele era criança. Ele sempre conta, ele lembra. E aí depois ela não quis mais saber de Deus, porque ela se decepcionou com os homens. E aí ela jogou, né? Saiu da presença, enfim. Mas eu quero chegar onde? Ele contou aqui o testemunho da mãe, que sente saudade, né? Que ele perdeu a mãe vai fazer 2 anos, agora no final do ano. Foi algo, né? De repente. E eu só quero pegar o gancho do que o pastor Patrick falou para você entender uma coisa. Ela fez o que ela sabia fazer e gerou fruto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gera fruto. Amém. Hoje ela não está mais aqui, mas o fruto vai continuar por gerações e gerações e Glória a gerações. Deus. Então Glória a não Deus. importa. Eu não sei se eu fizer, fez. Deu certo, amado. Deu certo. Se ainda não está do jeito que você esperou ou profetizou para a vida deles, começa a clamar. Amém. Deus, eu não gerei em vão. Eu gerei por um propósito. Sim. Eu gerei porque o Senhor é um instrumento do Senhor, é uma ferramenta da sua obra. Então, Senhor, direciona para ele. Começa a orar, amados. Olha, a oração de uma mãe, ela é tão poderosa. Pastor, a oração das outras pessoas não são poderosas? São também. Mas uma mãe, imagina, mano, você orar ali pelo seu filho, você colocar ele no altar, é forte, é poderoso. Tem poder na sua oração. É verdade. E eu quero te dizer, mesmo na dor, persevere em orar. Mesmo na dor. Tá difícil. Tá tudo errado. Não foi como eu gostaria. Não desista dos seus filhos. Glória. Eles são herança do Senhor. Oh, glória. Amém. Não está perdido. Pastora, você não sabe, está na pior coisa. Não está perdido. Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando lá, onde eles estiverem. Não desista dos seus filhos. Mesmo na dor, ore. Mesmo sem apoio, mantenha uma fé. Mesmo sem apoio. Mas, por exemplo, meu marido não me apoia. Minha família faz tudo ao contrário do que eu ensino. Você faz a sua parte. E deixa Deus trabalhar. Amém, gente? Fala amém. Mesmo com medo, confie. Joquebede fez isso. Você acha que ela estava super segura? Você acha que ela queria colocar o filho dela no rio? Você acha? Ela estava com medo, ela estava insegura. Mas ela sabia quem ela servia. Ela confiou que Deus tinha algo especial para o filho dela. Ela confiou que se Deus conseguiu ajudar ela há 3 meses ela guardar Moisés, ele ia guardar o resto da vida. Amém. Ela confiou. Irmão, tem hora que é difícil confiar mesmo, eu sei. É difícil. Amado, eu estou falando por propriedade. Eu fiquei 8 anos sem poder ter filho. E aí Deus falava para mim, eu vinha para uma igreja assim, Deus falava assim, olha, você vai gerar, vai acontecer, é para esperar. E aí eu ouvi aquilo, era uma promessa, mas eu não estava vendo nada. Meu Deus. Então você tem que confiar, não tem jeito, não tem outra saída. Tem horas que não está nas suas mãos mais. E você precisa esperar e confiar em Deus, seja o que for. E é o que cabe a nós. Foi o que Joquebede fez, Senhor, agora. E quando ela entregou, amados, a Bíblia diz o que Deus guardou. E Deus fez, Deus cumpriu. E ela se alegrou. Amém. Foi muito além do que ela imaginou. Você acha que Joquebede imaginava que ele ia ser o libertador de Israel? Não. Você não tem noção de onde os seus filhos vão pisar. Você não tem noção da obra que eles vão fazer. Mas você faz a sua parte hoje, pai, mãe. Você ensina. Você confia, você entrega. Eita, Você glória. capacita. Maravilha. E a conclusão dessa palavra, já para encerrar, é: não negocie, amados, a vida dos seus filhos por nada. Como eu quero repetir isso, porque eu não sei, irmã, eu não conheço vocês. Eu conheço pastor, eu conheci pessoalmente, mas eu não conheço a maioria que está aqui. Eu não sei se você tem filhos num momento desafiador, é isso que eu quero dizer. No momento que está passando, às vezes, um momento
mexendo com coisas, né? Às vezes estava com as drogas, às vezes está na bebida, às vezes não quer nada com Deus, às vezes se envolveu em coisas erradas. Eu não sei. Mas eu sei quem eu sirvo, quem você serve. Amém, eu creio. E eu sei da promessa que Ele tem. Os filhos são herança do Senhor. Eu sei do que a Bíblia diz. Eu não preciso saber quem é seu filho ou onde ele está. Eu preciso saber quem é Deus e o que Ele pode fazer. O nosso Deus, Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode transformar. Ele tem um propósito. É dele. O filho é herança do Senhor. O filho é dele. E agora cabe a você orar e confiar e não negociar sua fé. Eu não desisto dele. Ele é instrumento, ele é ferramenta, ainda que ele não seja, amados. Eu aprendi a profetizar sobre a minha vida primeiro e a vida das pessoas. Tem hora que nem você acredita, mas eu falo, Senhor, eu sou corajosa. Eita glória! Tem hora que nem eu acredito, mas eu falo, Senhor, eu sou forte. Amém, glória a Deus! Você não precisa acreditar, você tem que declarar sobre ele. Senhor, ele é um profeta. Senhor, ele é ungido. Ele nem está aqui, amados, nem está na presença, mas você declara. Você profetiza, porque a palavra que sai da sua boca, ela tem poder para transformar vidas. E aí eu quero que você pegue essa palavra de filho e leve para o restante da sua vida. Amém, aleluia. Está contrário, está errado, não é como você quer. Começa a profetizar o que Deus falou para você. Começa a profetizar, Senhor, o Senhor falou que eu ia ser próspero, que minha família. Começa a profetizar, Senhor, eu já sou, eu creio. Amém. Isso não é historinha, amados, isso não é coisa de, historinha, coisa de motivacional, não, isso é a palavra de Deus. A palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, se eu crer. Aleluia, Jesus. A palavra diz a herança, a palavra que fala. E se a palavra fala, eu declaro a palavra. aleluia. Não porque eu tenho ela hoje, mas porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no que está escrito aqui. E eu quero te lembrar aqui, eu vou voltar lá no Timóteo. Por esse motivo eu te lembro, Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em ti. Oh, glória! Pela imposição das minhas mãos, eu já te ungi, eu já te separei, eu já fiz o que tinha que ser feito. Agora lembra, desperta o dom que está em você. Glória, glória, glória a Deus! Amém. Deus não te deu espírito de temor. Primeiro, segundo Timóteo, tô lendo, viu? A Bíblia. Não estou falando motivacional para você. Eu vim aqui para pregar a Bíblia. Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Por isso, Timóteo, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, que eu sou prisioneiro. Participa das minhas aflições. Era Paulo dizendo para Timóteo. Não é mensagem motivacional. É mensagem de Deus para a sua vida, meu amado, minha amada. Quando eu digo profetiza, eu não estou falando para você, né? Que loucura é essa, pastor? Estou vendo tudo errado, vou começar a profetizar. Eu estou te falando o que a Bíblia diz para a gente fazer. Aleluia! Quando você está passando por necessidade, por exemplo, você lembra, Senhor, meu pastor, não vai me faltar nada. Você está vivendo isso agora? Às vezes não está. Tem horas que você não está vivendo, mas você declara. Declara. Aí tem horas que você está passando uma luta, aí você pensa o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Você está vivendo isso? Às vezes está tudo ao contrário. Mas você, pela fé, você declara. Glória a Deus! É isso que eu vim te ensinar, a ministrar Glória a Jesus. para a minha vida, para a sua vida, não só para as mães. A gente precisa não desistir do que Deus falou para nós que a gente é, o que a gente vai viver. Não podemos desistir. Amém. Não podemos desanimar. As circunstâncias são contrárias, pastora. Você não sabe como está a minha vida. Amado, você também não sabe como está a minha. E você não sabe como está do irmão. Eita, Jeová! Você não sabe como está do pastor. Nós todos somos guardados pelo Senhor. Glória a Deus! Todos nós estamos debaixo da proteção. Todos nós estamos debaixo da direção de Deus. Deus é fiel. Como está hoje? Eu quero saber como vai ficar. Hoje vai passar. Não que você não vai viver o hoje, né? Mas o amanhã, Senhor. Deus tem promessa. Eu creio. Então, outra coisa. Disciplina eles com amor, com sabedoria. Ensina a palavra.
Uma coisa importante já para encerrar, consagra seus filhos. Ao invés de falar, esse menino eu não vou falar aqui no local, mas uma palavra ruim pro menino, fala assim, esse menino é uma bênção, esse menino é um profeta, esse menino, ele fala bastante, por quê? Porque ele vai ser um pregador do evangelho, e vai declarando, irmãos. Porque às vezes a gente quer falar, mas tá me incomodando, tá não sei o quê, tá não sei o quê, porque você tá no momento. Não, você tem que declarar o que eles vão ser. Aleluia. E mais uma coisa triste. Essa é triste. É triste porque eu digo assim, que não é fácil de fazer, não é que ela é triste. Você tem que ter fé para entregar quando for necessário. Quando eu falo é triste é porque é mais difícil, irmãos. A gente quer ter tudo na nossa mão. Amém? Se você pudesse, você não queria ter tudo na sua mão? Você não queria ter o domínio de tudo? Mas cadê a confiança no Senhor? Tem hora que Ele deixa a gente meio que ficar sem domínio de nada, para mostrar quem é que está no controle. Então a gente tem que ter fé para confiar e entregar o Senhor. Amém, amados? Então eu poderia falar de vários. Tem Maria com Jesus, tem tantos homens e mulheres aqui na Bíblia. Mas foram esses que vieram ao meu coração para falar com vocês. Amém. Glória a Deus. Maria foi incrível, a mãe de Jesus. Ela foi maravilhosa, amados. Porque ela foi bem-aventurada. Porque você imagina um anjo descer aí na sua casa e falar assim, você vai gerar? Você está noiva. Imagina você na situação de Maria, e eu vou encerrar essa palavra. E aí um anjo desce na sua casa, está lá, e ele fala com você, olha, você vai gerar. E não vai ser de José, vai ser do Espírito Santo. Daqui a pouco Maria aparece com barrigão. Todo mundo fica condenando ela. Imagina, gente, a vida de Maria não foi fácil. A vida de Maria não foi fácil. Mas ela creu no Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurada aquela que creu, né? Ela acreditou. E ela foi triste no final, morreu, né? Por nós, Jesus. Mas ela gerou o Filho de Deus. Aleluia. Que propósito incrível. Coisa linda, Jesus. Ela que ensinou. Jesus foi criança, tá, gente? Jesus foi bebê, carregou no colo. Foi uma criança que correu. Ele não nasceu e já virou, né? Aquele homem maravilhoso pregando. Não, ele veio como um homem na terra. Então você imagina o papel de Maria e de José na vida de Jesus. Eles ensinaram, eles fortaleceram ele assim no dia a dia, apesar que ele era assim. Amados, quando você estuda, você vê que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Quando ele estava na terra, ele foi como um homem, ele sentiu dores, ele foi machucado, ele foi ferido, ele teve que passar pelo batismo para mostrar para a gente como é. É verdade. Então assim, ele viveu a vida de um homem. E aí eu quero trazer a sua memória Maria na vida de Jesus. Olha só que responsabilidade. E aí eu quero, para acabar mesmo agora, de verdade a mensagem, eu quero dizer, olha a responsabilidade que está sobre a nossa mão. Você que já tem filho grande, amém, eles estão na mão de Deus e no tempo certo eles vão cumprir os seus propósitos, se eles não estão cumprindo ainda. Se estão, continua confiando que vai continuar sendo lindo. E você que tem filho pequeno como eu, minhas filhas têm 12, 14 anos ainda, você continua ensinando aquilo que tem que ser ensinado. Um dia vocês vão colocar elas como Joquebede, né? No rio. Entendeu, né? Quando eu falei essa expressão, colocar no rio, gente, pelo amor de Deus. Um dia vocês não vão ter mais o domínio. Porque elas vão crescer, eles vão trabalhar, vão ter suas famílias. Você colocou no rio. E aí, Deus vai cumprir todos os propósitos que Ele tem. Confia. Vamos orar? Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor pelo convite de estar aqui. É uma honra, eu amo essa igreja, eu amo estar aqui, eu amo ministrar aqui a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem no nosso coração. E eu creio que o Senhor falou com você. Quem recebeu algo de Deus nessa manhã? Amém, gente? Guarda no seu coração. Vamos orar. Eu quero que nessa oração você apresente seus filhos, sejam eles adultos, já casados, seja um bebezinho como eu estou vendo ali, sejam crianças, adolescentes. Apresenta ele agora nas suas orações. E o que você quer determinar para a vida deles, diante de tudo que você ouviu? O que você quer determinar? Determina agora. Eu vou orar aqui de uma forma geral e eu quero que você ore aí.
E a sua oração, amado, está sendo ouvida no céu. A tua oração é uma semente poderosa. Senhor, olha, rapidinho, antes de encerrar, eu quero lembrar. Às vezes a gente ouve testemunhos de homens que fizeram coisas terríveis, foram para a prisão, para a cadeia, e eles contam: minha mãe nunca deixou de orar por mim. Eu conheço, eu tenho amigos que eles viveram no tráfico lá no Rio de Janeiro, e hoje eles são pastores. Eu tenho 3 amigos que são irmãos, e os 3 são pastores, os 3 são homens de Deus, e os 3 viveram no tráfico quando eles eram jovens. Mas tinha alguém orando, amados. Tinha alguém orando. A sua oração tem poder, mãe. Sua oração, pai, tem poder. O que você determina para a vida dos seus filhos tem poder no reino espiritual. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, já está sendo feito. Deus está trabalhando. Porque se você, eu tenho certeza, se eu perguntar, você também já ouviu testemunhos assim? Pessoas que estavam destruídas, mas tinha uma mulher orando, clamando, chorando, perdendo as madrugadas, para que o seu filho voltasse para onde ele foi chamado para estar. Hoje, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. É a sua presença, Pai. É a sua misericórdia, Pai. É a sua graça sobre a nossa vida, Deus. Obrigada, Jesus, por cada vida. Obrigada por cada família, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor da glória. Os nossos filhos são herança do Senhor, Pai. Eles são amados profetas do Senhor. Eles são pregadores do Evangelho. Eles são adoradores do teu altar, Pai. Eles são, Pai, flechas dessa nação, meu Senhor. Abençoa cada filho, crianças, adultos, jovens, adolescentes. Abençoa, meu Pai, cada mãe, cada pai. Abençoa cada família, Senhor da glória. Da estrutura, da força, da ânimo. Senhor da glória, continua fazendo a tua vontade, o teu querer. Que nós possamos confiar, que nós possamos entregar. Que nós possamos, Senhor, ter direção e sabedoria, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as negligências muitas vezes, Senhor. Mas que os nossos filhos cumpram o propósito para o que eles nasceram para cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor da glória, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Deus, pelos nossos filhos, nós te louvamos pelas nossas famílias. Elas não são perfeitas, elas não são as melhores, mas elas são as famílias que o Senhor constituiu, Pai. Abençoa, traz a unidade, traz o amor, traz a concordância, traz, meu Senhor, a paz que excede todo entendimento, traz a visão, a sabedoria para os sacerdotes, para os homens, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus amado, traz, meu Senhor, o governo ali, Senhor da glória, para cada mãe, meu Deus, também, Senhor, governar, cuidar da sua casa, do seu lar, cada área, cada coisinha, cada detalhe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Nós não somos nada e nem queremos ser sem ti, Pai. Continua abençoando, guardando, livrando, continua indo na frente das nossas batalhas, continua, Senhor da glória, guerreando as nossas guerras, continua, Senhor da glória, sendo Deus conosco para sempre.